Ok, pessoal. Então, agora que nós já estudamos um pouco mais sobre os arrays, né, um pouquinho mais, tem muita coisa para a gente estudar ainda, mas como é um curso básico, então é um bom começo que nós já vimos, tá ok? Vamos criar agora um pouquinho mais de entendimento sobre as strings que eu comecei a falar, né? E aí nós fomos para o array porque eu achei que seria legal a gente introduzir esse conceito, seria mais fácil de entender as strings. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco aqui let nome, de novo, né? E coloco aqui o seu nome, você põe o teu nome aí, João da Silva, tal. Tá? Perceba que é o seguinte, o que acontece aqui quando você fala let nome recebe string? Tá? Então, o que é isso? Eu estou fazendo uma criação de uma string literal. Tá? O que isso quer dizer? Tá? Lembra que no começo das nossas explicações eu falei sobre objetos? Tá? Então, como um conjunto de propriedades, né? Um conjunto de dados, eu falei isso para vocês já lá no começo. Tá? Então, internamente, o JavaScript trabalha com vários objetos ocultos. Nós vamos falar muito sobre isso ainda no futuro. Temos que entender melhor alguns conceitos. Mas para agora, o que você precisa entender é o seguinte: é que internamente, quando você faz esse comando, o JavaScript transforma esse texto aqui em um objeto. Tá? Então, por exemplo, vamos tentar entender melhor o que eu quero dizer. Olha só, abrindo aqui o browser, para a gente visualizar um pouquinho melhor, do mesmo jeito que a gente vem fazendo até então, vou colocar aqui, para ele imprimir do console.log, console.log, ok? E vou colocar aqui para imprimir o nome, certo? Opa, nome. Beleza, ele mostrou o meu nome ali, tá? Você pode colocar o teu nome aqui e ele vai mostrar o teu. Beleza, então se eu mostrar esse cara, eu vou ter o meu nome. E se eu fizer um outro comando aqui e pedir para ele mostrar o type of, nós vamos ver que ele é uma... Opa, tem de dar certo, né? Não esse type of, ok. Ele é um string, tá vendo? Internamente ele é um string. Tá? Então o que isso quer dizer? Eu posso invocar funcionalidades dessa string nativamente. Tá? Por exemplo, se eu fizer aqui o nome ponto alguma coisa, eu consigo trabalhar com essa string. No caso aqui, vamos ver se existe length. Ele está me sugerindo aqui length. Será que existe esse tal de length? Será que se eu fizer aqui ó, console.log nome.length, será que sai alguma coisa? Opa, saiu de fato 9. Mas por que ele entendeu esse length? Quem deu para ele esse length? Então isso é nativo de JavaScript, existe um objeto interno, tá? JavaScript com algumas propriedades, métodos que você pode estar trabalhando diretamente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o nomes.length, isso lhe soa familiar com alguma coisa? Você lembra dos arrays? Então o array não tem um length? Mesma coisa. Não que eu estou dizendo que o string nesse formato ele é um array, tá? Mas ele pode ser entendido como um array que está embutido dentro de um objeto. Meu Deus, piorou tudo. Como assim? Será que se eu fizer isso aqui, ó, console.log, nome na posição 0, vai sair alguma coisa? Letra V. Uau! É exatamente o meu array. Ué, como assim? Então eu estou dizendo assim, JavaScript, traga para mim qual é a letra que está na posição 0. Então quer dizer que se eu falar para ele assim, ó, console.log, me mostra aqui, ó, nome na posição nome.length lá menos 1. O que ele vai me trazer? Será que ele traz o N? Ô, louco, meu. Ele trouxe o N, tá? Então isso quer dizer que, poxa, professor, mas você não falou que eu teria que criar o colchetes e tal? Sim, você tem que criar um colchetes para você, quando você está declarando explicitamente um array. Por exemplo, eu venho aqui e eu crio aqui, por exemplo, notas. Vou colocar aqui, ó, notas. Tá? Eu estou criando uma sequência de números aqui. Por exemplo, nota 10, depois tirou 9,5, depois tirou 5. Tá vendo? Então eu fiz um array aqui separado, tá? Com vários números. Certo? Especificamente, eu quis especificar que ele é um array de números, eu coloquei os números aqui manualmente através de um colchete, tá? Então, o que isso quer dizer? Qual que é a diferença desse para esse? É que esse cara é uma string, internamente ele já é tratado como um array por ser uma string, é conceitual. Tá? O JavaScript já entende ele como um array. Se você não quiser trabalhar com string, você quer manipular outros tipos de dados, então você cria esse array manualmente. Tá? Isso também quer dizer que você pode criar arrays de string, mas não vamos complicar, vamos deixar um pouquinho mais básico aqui. Tá? Então, se você fizer algo desse jeito, tá? Ou se você fizer algo desse jeito, imagina assim, ó. Será que eu consigo fazer isso aqui? Ó? Uma letra V,
uma letra. Vou pegar um nome mais simples aqui. O meu sobrenome, tá? Meu sobrenome é lindo aqui, ó. Bento. Então seria assim, ó. B, aí V, E, aí N, tá? Aí aqui T. E aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Seria a mesma coisa? Será que se eu fizesse isso aqui? Vou trocar aqui para nós, vou pôr sobrenome. Nome e sobrenome, tá? Eu coloquei sobrenome seguindo um padrão que a gente chama de camel case. Começa com a primeira letra minúscula, e se tiver uma segunda letra no nome da minha variável, no identificador da minha variável, eu coloco com a segunda letra começando com maiúscula, tá? Porque eu não posso fazer assim, né? Ó, sobrenome, não posso dar esse espaço aqui no nome de variável. Então eu tenho que colocar tudo junto, mas para não ficar assim tudo esquisito, parecendo que é uma palavra só, você pode colocar em maiúscula a segunda, tá? E assim sucessivamente daqui para lá. Então isso quer dizer que se eu vier aqui, então, console.log e mandar imprimir o meu sobrenome, o que vai acontecer? Ele imprimiu uma sequência de letras. Ele está organizado dentro de um array, só que eu estou fazendo isso manualmente. Eu não estou trabalhando já com a tipagem pré-definida string. Tá? Eu que construí manualmente o meu array aqui. Beleza? Ele não veio pronto para mim. Isso aqui é um atalho. Quando você coloca aqui, ele faz isso aqui internamente, tá? Para que você não precise ter essa forma complicada de trabalhar. Tá? E além disso, ele te dá alguns poderes que desse jeito você não tem nativamente. Tá? Então, por exemplo, bom, se eu falar assim, ó, sobrenome, algumas coisas funcionam iguais, ó, por enquanto. Por enquanto é tudo igual. Ó. Sobrenome na posição 2. O que vai acontecer? Não, na posição 0. Tá? Vai mostrar o B, mesma coisa que a gente tinha trabalhado até então. Tá? E se eu colocar sem aspas, letra B assim, será que dá certo? Desse jeito? Aí nós temos um problema, base not defined. Quando você não coloca entre aspas, ele acha que você está procurando uma variável aqui, um identificador de variável, e não um texto. E se eu colocar entre aspas simples, que a gente chama de apóstrofo, né, ou aspas simples, é uma mania que os programadores brasileiros desenvolveram de falar aspas simples e aspas duplas, tá? Isso é muito comum você ouvir, tá bom? Então eu vou acabar falando por isso aí também. Eu fiquei um pouco viciado nesse negócio também, tá? Mas você pode falar apóstrofo, aspas, tá? Que é o jeito mais correto. Mas você vai ouvir a galera falando aspas simples, aspas duplas, aspas simples, aspas duplas. Então, tanto faz para você. Tá? Bom, é isso aqui. Beleza? Tanto faz. Também funciona. É muito comum. E até mais comum você usar o apóstrofo do que usar aspas, tá? Nesse caso aqui, tá? Para você entender que os dois funcionam. E o primeiro, funcionava também assim? Funcionaria também assim, dessa forma? Deixa eu ver. Opa, vamos dar uma olhada aqui. Realmente funciona, tá bom? Bom, e agora, o que eu vou fazer aqui? Então, eu tenho aqui uma string, um atalho, um jeito mais fácil de criar essa sequência de letras armazenada por vários caracteres. E eu consigo trabalhar com length também, no segundo, porque ele é um array, como nós já vimos, né? E aqui eu venho sobrenome ponto length, certo? Mesma coisa, eu tenho 5 e no primeiro eu tenho 9, tá joia? Bom, qual dos dois você acha mais fácil de trabalhar? Com o primeiro ou com o segundo? Eu particularmente acho o primeiro mais fácil de trabalhar do que com o segundo, no que se diz uma sequência de texto, tá? Beleza. Então, olha só. Uma vez que nós temos uma string, nós podemos executar alguns métodos em relação a essa string. Tá? Por exemplo, vamos olhar aqui na documentação. Eu abri aqui a documentação para a gente dar uma olhada. Tá? E eu digitei string. E vamos ver o que aconteceu. Caramba, surgiu coisa pra caramba para estudar. A gente teria que ficar um ano aqui só estudando string se a gente quisesse. Tá? Porque JavaScript é muito rico, tem muita coisa para estudar. Então eu vou simplificar o que a gente precisa saber para agora, tá bom? Mas você pode vir aqui. Ele fala o seguinte, que a string pode ser criada usando o string global object directly. Então, diretamente eu posso fazer esse string, criando esse carinha aqui com S maiúsculo e passando entre parênteses alguma coisa, esse thing aqui. Tá? Alguma coisa que precisa ser convertida em string. Nós não vimos ainda passagem de parâmetro, então não vou explicar isso agora. Tá? Ou também com templates literais. Olha só, usando aqui um texto, eu posso colocar esse caractere aqui que é chamado em inglês de backtick, em inglês, se não me engano, é backtick mesmo, e em português ele é o acento grave, ok?
Bom, acho que também pode ser chamado de grave accent em inglês, beleza? Bom, mas é só para a gente saber o nome desse cara aqui. Vamos chamar ele de grave, tá? Beleza, então a gente põe o grave aqui, coloca um texto e ele também funciona. A diferença é que quando você coloca o grave, você tem um tal de template literal, que quer dizer o quê? Se eu vier aqui e falar assim, ó, bom, eu tenho aqui um nome, um sobrenome, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a minha empresa, tá? Onde eu trabalho, onde eu sou funcionário dela. Então, empresa. Então, eu vou colocar aqui, empresa igual, a empresa se chama High Tech Cursos, ok? E o curso que nós estamos fazendo se chama... E nós temos vários cursos aqui, e um dos projetos mais legais aqui é o Fábrica de Programador. Fábrica de Programador. Você entra aqui como ser humano e sai daqui como programador. Programador. Ok? Então você entra ser humano e sai programador. Bom, aí aqui nós colocamos assim, usando aquele, já um pouquinho do material aqui. Tá? Vamos brincar um pouquinho com o string aqui. Podemos colocar. Vou fazer um comentáriozão aqui, tá? Só para não ficar enchendo nosso saco aqui. Deixa ele quietinho lá para baixo. E aqui eu vou falar assim: quero imprimir no console.log e eu quero colocar assim o meu nome, certo? Mais a empresa onde eu trabalho. Tá? Se eu imprimir isso aqui, eu vou ter lá Virmerson, tudo junto, High Tech Cursos. Se eu quiser colocar um espaço entre esses dois, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco um aspas, entre aspas eu coloco um caractere aqui dentro. O aspas define uma string, então eu vou colocar uma string que é um espaço e agora eu tenho Virmerson da High Tech Cursos. Eu posso até colocar um tracinho assim, o Virmerson da High Tech Cursos, ok? E também do projeto Fábrica de Programador, olha só. O nome disso é concatenação, ok? Então, vamos colocar aqui o curso Fábrica Programador, beleza. Nesse curso aqui é o nosso curso de vanilão. Então, vamos mudar aqui. Vou pôr um curso de vanilão, que é um curso intensivo de vanilla, tá? Eu não sei se eu vou pôr vanilão, ou curso intensivo de vanilla, ou intensivão JavaScript, tanto faz, mas é o vanilão por enquanto. Tá? Então, imprimindo aqui, nós temos o vanilão. Vamos colocar um tracinho aqui. Beleza? É o curso vanilão, tá? Ok, então, quando eu falei do template, nós olhamos aqui na documentação, né? E vimos que tem esse tal de template, eu falei desse backtick aqui, que é interessante utilizar, ou acento grave, né? Então, a gente faz como? Isso quer dizer que eu não preciso usar toda essa estrutura de concatenação, esse mais um pedaço de texto. Então, eu tenho uma variável mais um pedaço de texto, mais uma variável, mais um pedaço de texto, mais uma variável, e assim sucessivamente. Eu poderia, inclusive, concatenar números também. Por exemplo, let idade. Eu tenho aqui 38 anos. Tá? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou com 38 anos. Tá? Estou quase quarentando já. Beleza? Tô ficando vovô. Bom, aqui eu posso colocar assim, ó, mais, e aqui um espaço mais a idade também, tá? Então, se eu fizer isso aqui, olha só o que eu vou ter. Vamos observar ali. Ó, 38. Eu tenho 38, mas a aparência é de 23, tá? Olha no vídeo, se você quiser ver se isso é verdade mesmo, volta lá no comecinho do vídeo, você vai ver. Olha, Virmerson, High Tech Cursos, vanilão, 38, tá? Beleza? Então, concatenei e formou uma string só. Aí eu posso utilizar esse cara aqui, ó, console.log, tá? E montar uma outra estrutura que é no template, que é interessante. Então, eu posso colocar aqui, assim, ó, nome. Perceba, ó, saiu, nome, né? Só que eu não vou colocar nome, meu nome. Eu quero imprimir a variável nome. Então, eu venho aqui e uso uma outra sintaxe para imprimir o meu nome. Olha que interessante. Saiu o Virmerson novamente. Eu mudei o jeito de imprimir ela. De acessar a minha variável. Então eu ponho esse dólar, abre, fecha chaves, o nome da variável, e ele faz isso. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pôr um tracinho e quero colocar a empresa. Então eu ponho de novo acesso à empresa. Olha lá, empresa. O que eu tenho aqui? Virmerson da High Tech Cursos. Estou montando a mesma estrutura. Tá? Mas, não precisa de mais. Tracinho, o curso. Lá, o curso. Esse tracinho, pessoal, é porque eu quero que esse tracinho apareça ali. Ele não faz parte da sintaxe, tá? Então, só preciso colocar esse dólar aqui, abre, fecha chaves,
e o nome da variável. Eu coloco ali, de novo, o idade. Aí, pronto. Beleza? Olha só, eu tenho... Opa, não sei porque que eu pus mais, eu estou viciado nesse mais aqui. Bom, olha só, então perceba que eu tenho a mesma saída usando uma outra estrutura de concatenação. E isso que é o que quer dizer aqui na documentação, que é o template literal, tá? Então, ou seja, é o string template, ok? Então você pode acessar variáveis e combinar textos com variáveis apenas usando isso aqui, inclusive tags, como ele mostrou aqui, mas não é o caso aqui no momento. A gente não está trabalhando com o DOM ainda, com tags HTML, manipulando através do JavaScript, tá beleza? Então eu posso colocar assim, ó, se eu quiser, eu posso juntar nome, 2 pontos, aí sai lá meu nome, olha que bonito vai ficar. Olha aqui, ó, que lindo, ó, nome, 2 pontos, vírgula. Aí eu quero dar um enter aqui, quero quebrar a linha no lugar de colocar o tracinho, vou colocar aqui, ó, empresa onde eu trabalho. Salvei, olha só, empresa. Tá? Deixa eu fazer sem esse monte de espaço aqui, só quebra de linha. Ó, pum, salvei, olha que interessante. Tem uns espação aqui, deixa eu dar mais uma quebra aqui. Ó, tá vendo? Ó como que ele tá ficando. Tá? Então eu posso trabalhar isso aqui, olha lá, nome e empresa. Tá? Isso aqui não é possível no de cima. Se eu fizer isso aqui de cima, dar um quebra de linha aqui no meio de uma aspas, por exemplo, ele já fala que é um invalid or unexpected token. Ou seja, tá quebrada a sintaxe, tá? Você comprometeu a sintaxe do seu código. Ah, não, mas se eu der um mais aqui, não, tudo bem, salvei aqui depois do mais, tudo bem. Perceba, só que ele não alterou o efeito. Ele aceitou que eu coloquei aqui o string, deixa eu só dar uma separação aqui. Ele aceitou que depois do mais eu dei uma quebra, mas ele não entendeu isso como um espaço, né, de uma nova linha dentro do meu texto, tá? Mas se eu der um enter dentro da string, dentro do que está em aspas, e quebrar, ele já não aceita, que é o que eu estou mostrando aqui. Beleza? Já se você estiver usando o grave, ao invés o backtick, que nós estamos vendo aqui, então perceba que ele não tem nenhum problema. Você pode quebrar, você só tem um par de aspas, né? Vamos colocar assim, que é um par de grave, e você pode ir quebrando à vontade aqui. Então, tá aqui, tá? Vou colocar assim, ó, curso, que nós estamos estudando aqui, é um curso intensivão de JavaScript, básico, tá? É um Hello World do Hello World, beleza? E aqui, olha só, coisa mais linda do mundo, ó, tá vendo? O que vocês acharam? Gostaram? Legal, né? Eu também gostei. Bom, então é isso aí. Tem muita coisa legal para a gente estudar de string, tá? Então, estou mostrando aqui esses detalhes para vocês irem entendendo. Uma coisa legal é o seguinte, nós podemos usar os métodos da string, tá? Como objetos, ele tem uma série de métodos. Ele está explicando um monte de coisa aqui na documentação, mas eu vou selecionar algumas coisas específicas, tá bom? Por exemplo, ele tem uma série de métodos. Caracteres para acessar caracteres, tá? A gente pode usar dessa forma, como eu já mostrei para vocês, ou você pode usar um método para trazer isso, por exemplo, o share@, por exemplo. Então ele fala assim, poxa vida, eu tenho uma string aqui, ó, Virmerson, eu quero saber aonde que está a letra E. Ou, perdão, desculpa, eu quero buscar pelo índice o que tem no índice, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que eu mostrei para vocês aqui pelo colchetes, que eu consigo acessar o que está no colchete? Mas você também pode utilizar um método ou uma function interna das strings para poder fazer essa tarefa, tá bom? Ou você acessa diretamente como um array, ou você, entre colchetes, ou você pode acessar um método para fazer isso. Como que seria? Tá? Então, voltando aqui, tá? Estamos aqui no nosso template, vou de novo colocar em comentário, tá? Ctrl barra, e vou brincar um pouquinho aqui, vamos lá. Nome, quero mostrar aqui no console.log, nome.share@. Que share@, vamos colocar aqui número 3. Quem que está no 3? Opa, quem não está no 3 é o M, tá? Beleza? Tá lá, 0, 1, 2, 3, de fato é verdade. Beleza, só para a gente começar a entender como que funciona essa coisa de chamar métodos a partir de uma variável do tipo string, que é um objeto string, tá? Eu posso fazer isso com sobrenome também? Essa é a pergunta, será que vai funcionar? Então, sobrenome.share@3. Share@ is not a function. Isso quer dizer o quê? Que o meu sobrenome ele não é um objeto string, ele é um array que eu criei por conta. Não foi o JavaScript que construiu para mim essa estrutura, eu mesmo montei o meu array, tá? E é diferente do nome, porque o nome, ele além de ser um array que foi montado pelo JavaScript, ele tem superpoderes,
Tá? Ele tem uma série de métodos. Como eu criei o meu array na mão, eu quis ser independente e livre, não quero saber do JavaScript montar para mim um objeto especial de manipulação de texto, então eu não tenho esse share_at de presente e também não tenho uma série de outros, tá bom? Só para mostrar para vocês a diferença aí. Então, continuando, vamos lá. Bom, tem muita coisa aqui bacana para você olhar, para você estender, perdão, para você entender, tá? Aqui temos string object and primitive, nós estamos vendo aqui os primitivos, tá? Beleza? O que são? Aqui ele mostra a diferença de primitivo e de objeto, mas como nós não falamos de objects ainda, propriamente dito, tá? Eu não quero entrar muito em detalhe em trabalhar com esse formato aqui ainda, tá bom? Tá? O que eu quero que você entenda é que uma string é uma caixinha cheia de funcionalidades e que você pode invocar uma série delas. Uma delas é o share_at, por exemplo. Tem uma série de outros métodos, tá aqui, ó, métodos, uma lista de métodos, uma lista de funcionalidades que a gente pode estar trabalhando com string. Tá? Por exemplo, eu posso querer substituir uma letra por outra, eu posso estar querendo saber a quantidade que tem dentro dela. Uma coisa bem legal aqui, por exemplo, ó, index of, é muito utilizado isso aqui. Tá? Por exemplo, eu quero vir aqui ó, no meu nome e quero saber em que posição que está o M. Eu acabei de saber que o que está na posição 3 é o quê? É o M, né? E se eu quiser fazer o seguinte, eu quero saber index, fazer o invertido desse. Eu quero dar para ele uma letra e eu quero que ele me traga o índice dessa letra, tá? Então, index of, ele faz o quê? Ele vai lá dentro do meu array nome, lá dentro, e sai percorrendo, perguntando aonde que está o M. O M está aqui, o M está aqui, o M está aqui. Ah, achei o M. Beleza, qual que é a posição do M? Posição 3. Então esse cara me devolve, a gente chama de return, tá? Essa ação de devolver, quando você chama uma funcionalidade, um método, que te devolve um valor, isso quer dizer que ele tem um return internamente, tá bom? Um return. Então, beleza. Ambos os métodos têm esse return, beleza? Então, isso quer dizer que eu posso pegar esse return, essa resposta que ele está me entregando e imprimir no meu console.log. Então, vamos dar uma observada aqui, olhando. Aqui eu tenho o inverso, olha só. Eu falei para ele quem que está no 3, ele falou que é o M. Aí eu falei, aonde que está o M? Ele falou, está no 3, ok? Então, está correto aí. Então, é bem legal esse index of. Mas, professor, e se eu colocasse uma letra que não tivesse lá, ou um número, qualquer outra coisa que não tivesse lá? Vou pôr aqui T. Não existe T no meu nome, então ele me dá 1, a resposta é -1. Tá? Por que -1? Porque um array, ele tudo começa com a escala dele de índice é 0. Tudo começa com 0, depois vai 1, depois vai 2, depois vai 3, depois vai 4. Então, -1 quer dizer o quê? -1 quer dizer, seria para a esquerda aqui, ó, -1. -1, ou seja, quer dizer, está fora da minha escala. Tá? Eu poderia ser de 0 para frente, mas como não tem ninguém de 0 para frente, então eu vou te dar o -1 para a esquerda, dizendo que não existe, tá bom? Então o -1 é uma resposta dizendo não achei. Você entende esse -1 como não achei, tá? Joia? Então, beleza, continuando aqui. Bom, então esse index of é muito interessante. Eu posso até, gente, chamar funções dentro de funções. Por exemplo, tá vendo? Isso aqui não é o T. Esse cara aqui não me devolveu, esse primeiro cara aqui não me devolveu o M. Então eu posso, inclusive, separar esse cara aqui. Eu vou fazer mais didático. Eu vou falar assim, ó. Vou declarar aqui, ó, let letra. Só fiz isso, let letra. Então, se eu fizer let letra, quem que é letra? Letra é um cara que está recebendo o retorno do share_at, ok? Então, letra, se eu rodar esse programa, não aconteceu mais nada aqui. Por quê? Sumiu, né? Eu não mandei imprimir nada, não mandei mostrar nada. Mas se eu mando mostrar o letra, olha só, o que aconteceu? O meu nome.share_at, que é M, foi atribuído para letra, certo? E eu falei console.log letra. Então ele mostrou aqui para mim o M. Eu posso pegar essa letra emprestada, que foi definida através desse share_at, e substituir o meu T. Olha que interessante. Olha o que eu fiz. Eu chamei um método, uma função, e ele me entregou uma resposta. A resposta é M. Eu mostrei esse M, está aqui o M. Aí eu falei, vou pegar esse M emprestado, essa letra, e quero saber em que índice que esse cara está. E vou mostrar na tela. Olha só, ele mostrou que letra? Deixa eu salvar isso aqui. Está no 3. Olha que interessante. Então, perceba, eu falei, quem está no 3? Ele me entregou M. Ah, é? Então, eu vou falar assim, index of M, ele jogou o M para cá, ele me devolveu o quê? O 3. Então, só para vocês começarem a brincar um pouquinho com isso aqui, tá? Isso quer dizer que eu posso passar como parâmetro variáveis. Isso aqui, pessoal, a gente chama de passagem de
parâmetro. Eu vou ter uma aula mais para frente, daqui a pouco, explicando para vocês bastante sobre functions e passagem de parâmetro. Mas eu vou dar uma brincada aqui só para você entender, tá? Toda função, tá? Ela tem o que a gente chama de parênteses, tá? Então vamos colocar essa função, vamos chamar essa function de index of. Index of. Beleza? E aqui eu vou ter um i como parâmetro. Por quê? Essa funcionalidade, esse método, esse algoritmo, ele só faz sentido funcionar se eu informar esse i. Se eu não tiver um índice para informar, ele não sabe o que me devolver. Então aqui dentro ele tem uma série de códigos que faz com que ele percorra naquele texto, no string lá, no texto que você definiu, e no final ele vai te return, ele vai te devolver, ele tem o comando return, ele vai te devolver o índice que ele encontrou. Qual que é o índice? O index of, perdão, aqui não é i, eu vou chamar de letra, tá? Para ficar mais fácil, letra. Então eu joguei para ele assim, ó, qual que é o index of da letra M? Então ele fez o quê? Ele me retornou um número. Internamente ele me retornou return 1, por exemplo, ou return 2, ou return 0. Esse cara, esse return alguma coisa, ele vai descobrir aqui dentro. Ele vai fazer alguma coisa aqui dentro para descobrir e vai me devolver esse cara. Então quando eu chamar ele, eu chamo assim, ó, index of, certo? Aí eu tenho que informar esse cara. Eu vou falar assim, eu quero saber onde que está a letra M. Eu passei essa string, certo? Essa passagem se chama parâmetro. E aqui eu tenho uma variável esperando. Então aqui eu forneço o dado e aqui ele atribui. É como se internamente, aqui no meio do caminho, quando ele caísse esse M para cá, acontecesse isso aqui, ó, letra recebe M. Aconteceu isso aqui, essa atribuição. Tá? Então essa chamada recebe M. Então ele vai devolver a resposta como 3. Aí eu achei no return 3. Aqui dentro ele procurou e me deu um return 3. Tá? Isso quer dizer o seguinte, quando você tem um return, você chamou index of e passou o M, quando você tem um return, isso quer dizer que você pode pegar de volta de onde você chamou. Então aqui eu chamei ele e falei, aonde que está o M? Como ele deu um return 3, então isso quer dizer que ele está me devolvendo para essa linha o 3. Então isso quer dizer que eu posso vir aqui e declarar uma variável tipo i de índice para receber essa resposta. Então eu chamo, informando o que eu quero, ele faz o que eu quero e me dá um return. Como ele me dá um return, ele devolve para cá a minha resposta. E o que eu vou fazer com essa resposta? Tudo isso aqui se transformou em 3. Então é a mesma coisa que eu fizer assim, ó, let i recebe 3. No final das contas, esse comando todinho aqui, ele vai ser utilizado como se fosse isso daqui. Vai ser transformado nesse cara aqui, ó, let i igual a 3. Mas da onde que veio esse 3? Ele gerou esse 3 a partir do return. Tá? A gente vai ter mais explicação sobre isso, mas só para a gente começar a entender como funciona a mágica, tá bom? Então é sempre assim, a gente chama o método, passa um parâmetro, um dado como parâmetro, certo? Um valor, a gente também pode chamar isso aqui de argumento, tá? Você passa um argumento, e aqui você tem uma variável esperando que você vai fornecer, ele vai fazer alguma coisa com essa variável e vai te retornar a resposta. Tá? E o que você vai fazer com essa resposta está por sua conta. Se você vai fazer um console.log, se vai fazer uma operação matemática, você que decide. Então, nós já entendemos um pouquinho como funciona, né, essa questão aí da passagem de parâmetro, fica mais fácil de entender os demais aqui. Então, por exemplo, temos aqui mais uma série de métodos que nós podemos testar. Tá? Bom, tem muita coisa para testar, beleza? Mas eu vou colocar aqui só mais pelo menos uns 2 aqui para a gente visualizar. Esse concat é legal, ele combina o texto de 2 strings e retorna. Toda vez que eu ver esse returns aqui, você lembra daquele return que eu acabei de te mostrar, tá? A new string. Então o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: se eu passar 2 strings para você, olha lá, nome e sobrenome, não, o sobrenome não é uma string, tá? Ele é um array independente, ele não é uma string. Se eu quisesse colocar string, ficaria assim, nome e sobrenome ficaria assim. Deixa eu deixar ele quietinho aqui como estava antes, só para fazer uma nova versão dele. Ficaria assim, ó, nome e sobrenome seria assim, ó, Bento, nome lindo, santidade praticamente, ó, Bento dos Santos, tá? Imagina, é muita santidade, olha só. Santos é santidade, Bento é santidade, tá? Então, Virmerson Bento dos Santos. Então, como ficaria? Ficaria assim, ó.
eu quero concatenar, tá? Então eu tenho duas strings e agora eu quero concatenar. Então ficaria assim, ó, console.log, tá? E aqui eu colocaria assim, nome. Bom, concatenando, né? É muito fácil concatenar com template string, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: você tem um array e você quer concatenar com outro array nesse caso, tá? Então, é um array de string, na verdade, tá? Na verdade, eu estou falando coisas redundantes aqui, mas no fim das contas vai ser a mesma coisa. Só meios diferentes de fazer a mesma coisa. Por exemplo, hello world. Aí ele vai mostrar. Eu tenho a string concat, um texto, um aspas, e aqui um string 2. O que ele fez? Ele colocou hello, aí espaço, word. O que ele fez nesse intervalo? Ele colocou o primeiro, aí depois ele colocou um espaço, e aí ele colocou o segundo. Então eu falei assim, o primeiro ponto concat. Só para você entender como funciona esse método aqui. Então ficou assim, ó, nome ponto concat, né, que é a concatenação aqui, e aqui abre parênteses a segunda string, tá? Então ficou nome ponto concat sobre nome. Bom, o primeiro nome está concatenando com o sobrenome, tá? Com o quê? Aí eu vou colocar assim, bom, deixa eu colocar aqui um espaço e vamos mostrar ali. Olha lá, Virmerson Bento dos Santos. Aí você põe o teu, tá? Zé, João, Maria, beleza? Josefa, Ana. Bom, beleza? Então tá ali, ó. E se eu colocasse assim, eu quero pôr uma vírgula. O que ele está fazendo? Ele está concatenando o nome, vírgula, com o sobrenome. Então eu coloquei aqui um caractere que faz essa junção dessas duas strings. Tá? Então essa junção aí usada pelo método concat. Bom, então eu escolhi aqui só mais um método agora para a gente finalizar. Que eu coloquei aqui. Tem uma lista de métodos lá para você estudar e brincar com as strings, tá? O importante é você entender a lógica de como funciona para você testar isso. E aí você vai brincando. Eu achei aqui um que é legal, que é o ends with. Quer dizer o quê? Eu quero saber se ele se ele termina com alguma string. Por exemplo, aqui na própria documentação ele mostra um exemplo legal, que é assim, ele colocou um texto, né, dizendo is this a question? Né? Isso é uma questão, né? Tipo assim, é uma pergunta, tá? Esta é uma pergunta, por exemplo, pergunta. Por exemplo, bom, eu estou perguntando se isso aqui é uma pergunta. Isso aqui é uma string, certo? Então, se eu mandar mostrar, ele vai mostrar. Esta é uma pergunta? Isso é uma pergunta ou não é? Então, eu posso perguntar se isso termina com um ponto e vírgula, ou perdão, um ponto de interrogação no final. Então, ele falou true, isso é uma pergunta, porque tem um ponto de interrogação. Ô, louco meu, mas você nem colocou dentro de uma variável, você já jogou assim, ó, a string e já pôs um ponto e já colocou um método na frente. Exatamente. Isso daqui, pessoal, é uma string, tá? É tratado como um objeto string. Você pode colocar isso numa variável, como, por exemplo, variável pergunta. Pode ser assim, pergunta, só que eu teria que fazer isso aqui, né? Let pergunta recebe a pergunta. Opa. Ó, rapaz, esta é uma pergunta. Vamos perguntar assim, qual sua cor preferida? Qual sua cor preferida? Qual sua cor preferida? E ele está perguntando, na pergunta termina com ponto e... Perdão. Interrogação? Oh, meu Deus, eu esqueci os nomes das coisas. Interrogação? Então, true. Quer dizer que ele tem no final isso. Ele termina com uma exclamação? Não, false. Tá? False. Então, pergunta termina com interrogação? Sim. Se eu tirar ali, false. Ok? Então, não é uma pergunta. True ou false. Então, esse método, ele me ele dá um return para mim, ou true ou false. Tá? Esse outro método, ele me dá um return, que é um número. Tá? É um inteiro, é um number. Tá? Esse método me dá um return, que é o quê? Uma soma de textos. Eu tenho um texto de uma string, mais o texto de outra e mais uma vírgula que eu decidi separar. Então, os métodos, cada um tem o seu return, ok? Especificamente. Aí você tem que trabalhar esses returns conforme a sua necessidade. Nesse caso, ele está me devolvendo um true ou false. Eu posso, com esse true ou false, tomar uma decisão. Falar, já que não é uma pergunta, eu posso falar para o usuário, por favor, né, ensina uma pergunta. Não, isso não tá parecendo uma pergunta, algo do tipo, tá? Beleza? Então, com isso, a gente entendeu o basicão de string, basicão do basicão. Tem muita coisa para estudar ainda, mas com isso aqui dá para você fazer muita coisa. Então, peço que você entra lá no material, no tutorial, lá na documentação e dá uma brincada com isso aí, beleza?